E ele diz aqui, ó, capítulo 18: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Olha só, imagina que anjo é esse, né? A glória dele iluminou toda a terra. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: o quê? Fala com vontade, gente, vamos lá. Caiu a grande Babilônia, e se tornou o quê? Morada de demônios, covil de todo o espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha só, a grande Babilônia, que tem uma fachada de quê? De santo, de santidade. Aquelas roupas, lembra que a gente falou semana passada? Escarlata, púrpura, que é todo um ritual, mas é só aparência. Você vê que Deus odeia o fingimento, a hipocrisia. Você sabe que Jesus, as únicas pessoas com quem Jesus foi estúpido, grosseiro, ele pegou pesado mesmo, chegou a falar para alguns deles, teve alguns que ele falou assim, ó, vocês são do diabo. Jesus falou isso. O diabo que é o pai de vocês. Vocês falam que vocês são filhos de Abraão? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Para quem Jesus falou isso? Para os hipócritas. Eles fingiam ser uma coisa, mas eram o quê? Outra. E Deus odeia a hipocrisia. Por quê? Porque Ele conhece a gente. Se eu for fingido, é como se eu falasse para Deus o seguinte: o Senhor o quê? O Senhor não sabe de nada. Como? Por isso que quem é de Deus, Jesus disse, é sim, sim. Não tem como você agradar a gregos e troianos. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como agradar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Entende? Por quê? Porque se eu sou sabendo da verdade e eu vendo você errar e eu não falar, está escrito lá em Ezequiel 33, leia depois na sua casa, Ezequiel capítulo 33, Deus diz assim: se o profeta, o atalaia, o mensageiro, ele vê que está vindo o perigo e ele não avisar o povo vai morrer, mas o sangue do povo eu vou cobrar da mão dele, porque ele não falou o que tinha que ter falado. Mas se ele avisar e o povo ignorar, o povo vai morrer e vai para o inferno. Mas ele livrou a alma dele, porque ele fez a parte dele, ele avisou. Por que você vê esse ódio que nunca acaba na Palestina? Sabe por quê? As crianças vão para as escolas, as músicas é falando mal dos judeus. Então a criança vai crescendo, aquela música vai alimentando dentro dela o quê? Um ódio contra o judeu, sem nunca ter acontecido nada. As músicas falam tanto de traição, que chega um ponto que a pessoa começa a achar que traição é normal. Ela começa a normalizar aquilo que não é normal. Ela começa a aceitar aquilo que é inaceitável. Olha o exemplo. Todo mundo, quando se fala, eu quero morar em outro país, a pessoa já logo pensa o quê? Estados Unidos ou Europa. Mas se tu pegar as letras, agora de uns anos para cá, os Estados Unidos está decaindo. Depois que cortaram as orações nas escolas, do ano 2000 para cá, cortaram o dízimo da folha de pagamento, cortaram as orações. Mas até então, você sabia que tinha músicas que a gente cantava, que era tocada nas baladas aqui no Brasil, e era música gospel? Quem sabia? Porque os Estados Unidos foi colonizado por missionários ingleses. Você pode ver. Você vê filmes americanos, você vê o povo indo para a igreja,
Você vê igrejas que não tem nenhuma imagem de escultura lá pendurada. Por quê? Você vê que eles não chamam de padre, os filmes falam o pastor. Por quê? Porque foi colonizado por missionários ingleses, por isso se tornou o país mais poderoso do mundo. Era uma nação cristã, uma nação dentro dos princípios de Deus. Mas foi levantando-se cantores com nomes que o diabo promove esse tipo de gente, porque ajuda ele a desgraçar as famílias, a destruir a mente dos jovens. E ele ali foi decaindo. E você vê agora nos Estados Unidos, quando foram falar para a filha esqueci o nome, é um missionário lá muito famoso que já morreu, falaram para ela assim: vem cá, onde que estava Deus? Onde que estava Deus quando aquele homem entrou e matou as crianças lá na escola? Onde estava Deus? Você fala de Deus, onde estava Deus quando Deus ele permitiu as torres gêmeas serem atingidas? Aí ela falou assim: ele está onde sempre esteve, no controle de tudo. Só que Deus é um cavalheiro. Ele bate na porta para entrar. Não é o que está escrito? Estou à porta. Ela disse assim: e quando vocês convidaram ele a se retirar das escolas, porque vocês cancelaram as orações, vocês convidaram ele a se retirar da vida financeira de vocês quando vocês cortaram o dízimo, vocês convidaram ele a se retirar das famílias de vocês quando vocês pararam de ir aos domingos para a igreja. Ele, como um bom cavalheiro, fez o quê? Ele se retirou. E desde o ano 2000 para cá começou a degradação. Pode ver. 2001 veio aquele ataque nas torres, depois veio a crise nos Estados Unidos, depois é só ladeira abaixo. Por quê? Tirou Deus, falta tudo. Cidade sem Deus é sem Deus? Então tá bom. Olha aí, é muito forte, né, gente? Aí ele diz assim, ó, vamos continuar aqui. Onde foi que eu parei? 3, né, agora. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância do quê? De suas delícias. E ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas o quê? Participante dos seus pecados, para que não incorras, o que, gente? Nas suas pragas. Deus ainda dá um recado, né? Sai dela, sai da Babilônia, sai da pornografia, sai da fornicação, sai dela, porque já os seus pecados se acumularam até o quê? Até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Está vendo? Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. O cálice que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Lembra que a gente leu semana passada e retrasada, que a grande Babilônia matou os cristãos, deu de beber a eles o cálice, de pendurar eles como tocha viva nas ruas? Quem fez isso com os cristãos? Roma. Esfolava eles vivos até eles morrerem, arrastava pendurado por um cavalo até eles se despedaçarem. Sabia? Agora chegou a hora do quê? Aqui no Apocalipse. A hora do quê? Da vingança do nosso Deus. De ela receber
a conta, né? A conta chegou. Aí ele diz assim: quanto ela se glorificou em delícias e esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e a morte, e o pranto, e o quê? E será o quê? Porque é forte, quem? O Senhor Deus que a julga. Semana que vem nós vamos continuar, e aí nós vamos falar sobre aqui as bodas do Cordeiro, porque a Babilônia vai ser destruída, e nós, durante a grande tribulação, os salvos estarão aonde? Estarão aonde? Acabei de falar. Nas bodas do Cordeiro. Lembra que Jesus disse lá, acho que em Lucas ou Mateus, que ele disse que o rei deu uma grande festa das bodas. Quem lembra? E ele mandou os seus servos saírem pelo mundo convidando as pessoas para essa festa. Só que muitos rejeitaram. Um disse assim: não, eu me casei e eu não posso ir. Aí o outro falou: não, eu comprei 5 juntas de boi e eu tenho que experimentá-las. O outro disse: não, eu comprei um campo e eu tenho que ir vê-lo. Os servos voltaram e falaram: Senhor, eles se recusaram. Ele falou: tá bom, então sai pelas ruas, pelos becos, e chame todos para entrarem, para que fique cheia a minha casa, porque nenhum daqueles que foi convidado e recusou provará da minha ceia. Quem já leu isso? Lá em Lucas. Deus está enviando servos pelo mundo inteiro. Eu estou aqui enviado de Deus para falar para você abrir mão da vida velha, entrar no reino de Deus, ter uma vida nova. Porque se você fizer isso, logo, logo quando Jesus voltar, você vai fazer parte dessa festa. Enquanto outros estarão aonde? Sendo julgados, condenados ao inferno. Aqueles que recusaram não provarão desta ceia, das bodas do Cordeiro. Está compreendendo? Os 7 anos das bodas do Cordeiro no céu serão 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Enquanto os salvos estarão lá festejando e recebendo o galardão, os que não foram salvos estarão aqui junto com o anticristo e com os demônios. E a grande Babilônia se tornou o quê? Morada de demônios.